Bom dia, bem-vindos. Introdução à Economia, aula 27, última semana de aula. Hoje, praticamente a última aula com matéria nova. O tema é Economia Brasileira. E aí, na quarta-feira, eu vou fazer uma revisão para essa segunda prova. Além do qual, vocês têm que ficar de olho com os monitores, que também tem as aulas deles, vale a pena fazer. E aí a gente acaba. Aí a prova vai ser sábado, prova 2. E, então, você já tem a nota da prova 1, parece que a prova 1 foi muito bem, a turma está bem posicionada, a maioria das pessoas já. Então, vamos lá e completar hoje aqui. Então, só lembrando que o que a gente fez na aula passada foi pobreza, desigualdade, índice de Gini, IDH, esse tipo de coisa. E essa aula, e aí hoje, economia brasileira. Então, seguindo o programa, e aí, como assim economia brasileira? Introdução à economia, o que tem economia brasileira? Acho que é o jeito que quem desenhou o programa pensou. Bom, aqui já foram todos os conceitos de economia, né? Teve 26 aulas com um monte de conceitos, e agora, antes de acabar, vamos aplicar isso para a economia brasileira. Claro que ao longo do curso a gente já usou os exemplos todos, a maioria eram justamente sobre a economia brasileira, mas agora um específico sobre isso. Então, essa aula, eu acho ela meio estranha, porque ela é, assim, se você estudar economia, você vai ter umas 2 ou 3 outras disciplinas ainda, especificamente sobre economia brasileira. Tem uma disciplina chamada Economia do Brasil Contemporâneo, outra História Econômica do Brasil, Formação Econômica do Brasil. Então, porque tem muitos detalhes, né? Tem muita matéria. Mas aqui, em uma aula, em 1 hora e 15 minutos, menos até, a ideia é cobrir a economia brasileira. Então, fica muito difícil. É um voo de aves sobre tudo isso aqui. E tentando pegar os conceitos econômicos, especialmente. Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só dizer uma outra coisa antes de que eu esqueça. Com essa aula hoje vai praticamente terminar a matéria nova da disciplina, tem a revisão na quarta-feira, mas aí o semestre que vem provavelmente vai ser, eu vou dar essa disciplina de novo online. Agora a gente já viu que funciona, ou mais ou menos funciona, mas para mim seria útil ter qualquer feedback de vocês. Então, uma vez que vocês estão acabando, se quiser esperar a segunda prova, ou antes, pode ser via e-mail. Olha, meu e-mail está lá no SIGA, ou só procura no Google, é fácil de achar. Qualquer sugestão, qualquer crítica de como melhorar, o que funcionou, o que não funcionou nesse novo formato. E também sobre conteúdo da disciplina, sobre qualquer coisa que for ajudar. Porque como a gente nunca fez isso, essa primeira disciplina online desse jeito, para mim vale a pena qualquer coisa assim, dizer, desde tal pedaço da disciplina não foi boa, se não explicou bem tal outra coisa, ou está falando muito enrolado, fala direito, qualquer coisa assim que for ajudar, porque daí no próximo semestre já melhora. Instantinho assim. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Economia brasileira nas últimas décadas, avanços e problemas. Na verdade, esse título está errado, porque a gente vai olhar um pouquinho antes das últimas décadas. Então, deixa eu tirar esse caminho aqui.
Aqui tá, vamos começar com o PIB, né? A gente aprendeu o PIB é um jeito de medir a economia, é uma medida imperfeita de economia, capta algumas coisas, não outras. E aqui desde 90, depois vamos ver mais para trás, mas desde 90 até 2014 aí tem o PIB. Repara que ele está deflacionado, esse é outro conceito que a gente viu. Quer dizer, a gente pode comparar esses números aqui, não tem inflação aqui, a inflação foi tirada. E no longo prazo, assim, você vê o Brasil está crescendo. Está crescendo o estoque de riqueza. Esse é o PIB per capita, né, dividido pelo número de pessoas, a população está crescendo, e o PIB está crescendo mais rápido que a população. Isso é bom, mas sempre fica a questão, né? Podia estar crescendo melhor, né? Podia estar crescendo mais. O Brasil não é um país pobre, é um país de renda média, um país muito grande, e aqui uma visão dessa evolução da economia. Vamos comparar com alguns outros países aqui. Essa tabela também um pouquinho só vai até 2012, mas comparando aqui você vê, é isso que eu quis dizer aqui, o Brasil cresceu, mas podia ter crescido mais, ou a gente espera que ele vai crescer mais. E não sei se lembram, na hora de crescimento eu falei que tem esse hiato entre os países pobres e os países ricos, é um hiato difícil de atravessar, mas o Brasil é um país que a gente imagina que tem o que é necessário para fazer isso. Aqui está, só botar isso aqui porque tem a ver, propaganda um pouco minha. Esse é um livro que eu lancei em 2016, exatamente sobre isso, sobre essa ideia de atravessar esse hiato. Chama Brasil em Transição. Não tem ainda uma tradução, não sei se vai ter uma tradução, está em inglês, porque a gente quer atingir uma audiência maior possível, mas é sobre essa ideia. Então, deixa eu resumir um pouquinho do que está nesse livro aqui. Repara que o nome do livro é Brasil em Transição. A transição é exatamente transicionar de ser um país de pobre, um país de renda média, para ser um país rico, subir nesse gráfico aqui, subir de baixo. Repara aqui, se você olhar aqui 75, a Coreia, o Brasil... Admitir as outras pessoas aqui. O Brasil é mais rico do que a Coreia do Sul. E daí agora... e eventualmente tem essa divergência, a Coreia do Sul transicionou, fez essa transição. São poucos os países que fizeram essa transição nos últimos 100 anos, exatamente uns poucos que a gente chama de tigres asiáticos, mas a gente imagina que o Brasil talvez poderia fazer isso também. Então, o livro é sobre isso e tem a ver com crenças, liderança e mudança institucional. Então, deixa eu pegar um pouquinho dessa história dos últimos 50 anos do Brasil. E eu tenho resultados econômicos, tem resultados políticos, tem aqui a linha de eventos com os presidentes, com o que estava acontecendo politicamente no país, e aqui tem o que a gente chama de crenças, né? Então, são essas crenças. Economistas geralmente não lidam muito com essa ideia de crenças, mas cada vez mais estão começando a fazer isso. E a ideia, crenças é como que a sociedade entende a realidade. Como é que você acha que o mundo funciona? E a sociedade. Então, a sociedade é quem? Tem tantos grupos diferentes, mas qual que é a crença dominante? Então, deixa eu começar aqui. Em 64, teve começo da ditadura militar, período militar. Antes disso, o que se tinha? Antes de 64, e talvez o período aqui seria 1946 a 64, porque 46 teve uma Constituição nova, e esse período 46 a 64 foi um período em que o Brasil se industrializou. Claro, isso já começou antes e ainda muito depois, mas talvez um marco, pode dizer assim, o Brasil se industrializou e o Brasil se transformou num país industrial e num país urbano. Ele urbanizou fortemente. Então, essas mudanças muito grandes, estruturais acontecendo no país. Antes era um país basicamente agrícola, né? Uma pauta de exportação, de produção
pouco diversificada, de uns 5 a 10 produtos, maioria agrícolas e de mineração. E, de repente, nesse período anterior, teve essa mudança, essa industrialização, e foi um período de grande crescimento para o Brasil, mas muita volatilidade. Então, veja aqui embaixo a inflação, uma inflação média nesse período, botei só as médias aqui, de uma inflação alta, de 60% ao ano. Esse ano aqui no Brasil, a nossa inflação vai ficar 3% ao ano. As metas de inflação, a gente espera que a inflação fique entre 2,5% e 6,5%. Então, 60% é muito alto. E a gente aprendeu ao longo da disciplina que uma inflação de 60% é muito perversa. É perversa, especialmente perversa para os pobres, e gera desigualdade, e gera sofrimento. Por outro lado, então, muita volatilidade. Esse período teve períodos bons, períodos ruins, períodos de aceleração econômica, períodos de recessão. E o PIB cresceu, em média, bastante. O crescimento de 5,72% é um crescimento grande. Oxalá que a gente voltasse a esse nível. Só que é uma coisa que, assim, como um país relativamente pequeno, uma economia pequena naquela época, é mais fácil você crescer. Se você tem uma economia pequena e você cresce, o crescimento em termos percentuais tende a ser grande. Então, tem isso. Então, grande volatilidade, e politicamente foi um período muito conturbado. Período de presidente se suicidando e muito populismo, muito fraude eleitoral, violência de vários tipos. E, então, negativo nesse sentido. Então, aqui para a gente, o que eu quero pensar, o que muda, né? Quais são as forças de mudanças que acontecem? Então, aqui você tem, eu separei assim, é meio categórico demais, mas questões a situação econômica, social e política. E quando estiver ruim, eu vou jogar ruim, aí eu ponho um negativo, quando é bom eu ponho um positivo. Então, nesse período anterior aqui, estava tudo negativo, tinha muita força para mudança, muito descontentamento e aí pressão para mudanças de vários grupos, e a mudança veio. Ela veio na forma de um golpe militar, de um regime militar tomando conta, chame do que você quiser. E aqui mudou. Antes, eu não vou tentar dizer qual era a crença anterior, mas aí vem uma nova crença. Esse regime militar, a crença era a seguinte, eu chamo de desenvolvimentismo, isso é uma palavra que existe, é a ideia de que o que um país deve tentar fazer é atingir crescimento econômico. De crescimento econômico, de cima para baixo, nesse caso com substituição de importações, tecnocracia, a política é feita nos ministérios por tecnocratas e é imposta no resto do país. E pobreza, não é que pobreza não é importante, mas a visão nessa crença é que se a gente cuidar do crescimento econômico, a pobreza vai embora por si própria. Desigualdade é a mesma coisa. Uma vez a gente cresce, primeiro cresce o bolo e depois divide o bolo em outra hora. Esse era o pensamento desenvolvimentista. Qual que foi o resultado político? Aí eu dividi esse período militar em dois. Até 74, teve um período que economicamente foi de grande sucesso, botou a casa em ordem financeiramente, em termos de finanças públicas, criação de Banco Central, um monte de saneamento nas finanças públicas governamentais, que no período anterior era muito, muito ruim. E um crescimento do PIB espetacular. Esse é o que a gente chama do milagre brasileiro. Então, a parte política virou positiva, mas a parte, a parte econômica ficou positiva e social, porque esse crescimento econômico gerou emprego, gerou atividade econômica, mas a parte política foi muito, muito ruim, especialmente a partir de 68, AI-5, fechamento do Congresso, tortura, censura, falta de participação, falta de inclusão social, esse tipo de coisa. Então, esse negativo da parte política aqui, gerando pressão para a mudança. Aí teve esse segundo período aqui mudou a situação internacional também, crise de juros, crise de petróleo, crise de moratórias gerais, a inflação subiu, o crescimento caiu, ainda um crescimento razoável, mas caiu, e
Então, a parte econômica que estava boa ficou negativo e a parte política continuou ruim, ficou pior ainda. Muita pressão para mudança, muito protesto. E, aos poucos, então, esse negativo levou pressão para mudança, a pressão veio, o próprio regime militar se auto-extinguiu, devolveu o poder, a gente não consegue fazer isso aqui. Como é que eles falaram? Uma transição lenta, gradual e segura, levou 10 anos. Mas aí veio um período de redemocratização. E nesse período de redemocratização, a nova crença, então quando muda, esses períodos muda a crença, né? Saiu, trocou quem estava no poder e tem toda essa experiência do período passado. A nova crença, vou chamar de inclusão social, era justamente uma reação contra a crença anterior. Então, a nova crença, segundo no nosso livro, a nossa interpretação é assim, era o que um país deve fazer em termos de se organizar, buscar a inclusão social. É o contrário do desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo cuide da economia, que o resto se encaixa, aqui não. Vamos incluir, vamos dar voz, vamos dar cidadania, vamos dar participação, todo mundo tem direito de participar, todo mundo tem direito de opinar. Se você pegar o primeiro capítulo da Constituição Brasileira, o primeiro artigo, aquelas coisas todas que estão lá, é meio uma expressão dessa aspiração. Bom, o que aconteceu então com isso? Aqui não teve eleição direta ainda, mas ela vai acontecer aqui mais ou menos em 1990, mas começa a se implementar isso, uma nova Constituição, expressando justamente esses valores. Os resultados econômicos foram desastrosos, né? Desastrosos. Esse é o período hiperinflacionário, com toda a dor, toda a frustração, todos os problemas que isso gera, que a gente mencionou várias vezes aqui, e o PIB muito baixo. Então, isso aqui é o que a gente chama daquela década perdida, na verdade de 80 a 90, mas é mais geral, a década perdida. Então, a parte econômica ficou negativa, continuou negativa. Apesar de redemocratizar, isso não resolveu economicamente, inclusive piorou, na verdade, a hiperinflação é muito perversa. Mas a parte política foi boa, porque agora tem inclusão social, tem eleições de tudo quanto é tipo, tem participação, cidadania e transparência nas coisas. Então, mas como tem negativos, tem pressão para mudança. E aí vai mudar a crença, mas repara que na verdade não muda. Tem essa linhazinha aqui quer dizer que mudou, é um novo período na nossa avaliação. Essas coisas cada um conta a sua interpretação, mas nossa avaliação mudou, é um novo período, porque mudou a crença. Só que a crença manteve essa parte de inclusão social. Ela existe até hoje, a gente sente, né? Mas eu tenho um foco muito grande em participação, em inclusão social, em não excluir. Não quer dizer, isso não quer dizer, obviamente, que o Brasil é um país onde ninguém é excluído. Não é isso, é que existe a crença. Então, existe essa crença, as políticas públicas são feitas explicitamente visando, é dito assim, quando é feita uma política pública, Bolsa Família, por exemplo, qualquer outra política do governo, é dito, um dos motivos para fazer essa política desse jeito é para incluir, para ter inclusão social. Não quer dizer que ela consegue pegar séculos de estratificação anterior, mas existe a política pública, é feita em base nessa crença. Só que o que mudou é que tem um pedaço novo aqui na crença, que é um pedaço que a gente chama é uma ojeriza inflação, na verdade. Aqui está escrito inclusão social fiscalmente sustentável, mas essa ideia de que quem passou por uma hiperinflação percebe que você tem que ser muito cuidadoso com as contas públicas, com finanças públicas, não dá para sair tendo excesso de gasto público, política monetária displicente que vai gerar inflação. Então, tem que tomar muito cuidado com a inflação, porque mesmo que a política pública vise a inclusão social, se você não tem controle muito cuidadoso da parte fiscal e da parte monetária, vem a inflação e tira qualquer ganho que podia ter sido ganho recebido ali. Então, a gente argumenta, pelo menos aqui até 2016, essa era a nova crença no Brasil, políticas públicas, o governo, o Estado, a sociedade, mas em geral prioriza a inclusão social, às vezes até
ao custo de crescimento econômico, a população, a sociedade disposta a abrir mão de algum crescimento para ter inclusão social. E só que o jeito de conseguir isso é sendo cuidadoso com essa parte fiscal, não deixando a inflação voltar. Todo país que já passou por uma hiperinflação tem que ser muito cuidadoso. Qual foi o resultado disso? A inflação caiu. Desde então, o Brasil teve a inflação sob controle. Essa é a média de 10,1. Hoje, se pegar os últimos, um período mais recente, é mais baixo ainda. E o PIB cresceu, mas ainda um crescimento não espetacular. E pegar nos últimos anos... Bom, os últimos anos foram desastrosos, né? De 2000... A partir de 2016, crescimento negativo e por várias razões. Esse ano vai ser incrivelmente desastroso por causa de pandemia, mas mesmo assim, pelo menos, mas ele está sustentável. O crescimento está baixo, em parte por uma escolha que tem a ver com as crenças de ter essa inclusão social. Inclusão social às vezes envolve reduzir crescimento, mas a ideia é que a longo prazo, mantendo isso poderia gerar um crescimento forte a mais longo prazo. Então, positivo, 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 esse período todo, então, período bom. Enquanto está positivo, não tem pressão para mudança. Você vai reparar que eu não estendi aqui, esse período, a partir daqui, a partir de impeachment, e Temer, e Bolsonaro e Covid, é um período ultra conturbado, e eu prefiro não tentar encaixar ele nesse esquema aqui, porque a gente está vivendo no meio dele, e é difícil interpretar quando você está no meio. Sempre melhor um analista espera, vamos ver os fatos primeiro, depois a gente interpreta. Então, essa é um pouquinho essa história do Brasil. Deixa eu dar o que eu quero fazer agora, mostrar alguns dados do Brasil dos últimos 20 anos, 25 anos, a partir de 94, para mostrar o quanto que o Brasil mudou nesse período. Que às vezes a gente não percebe essas coisas. O Brasil, eu falei que o Brasil aqui teve um crescimento muito grande até 1970, mais ou menos, foi um dos países que mais cresceu no mundo, em termos de PIB per capita. O Brasil deixou de ser um país pobre para ser um país de renda média, mas aqui nesse período recente teve uma mudança muito grande também. Então, vamos lá. A primeira mudança é essa que eu já falei. A inflação, eu já mostrei esse gráfico aqui algumas vezes para vocês, mas a partir de 94, a inflação está controlada. Não quer dizer, tem alguns medos para o que vai acontecer ano que vem, né, por causa desses gastos todos que teve com pandemia, então, mas pelo menos parece que está controlado. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo para o Brasil, dado nossa história hiperinflacionária, que não é só isso aqui é hiperinflação, mas isso aqui é altamente inflacionário também, esse pedaço aqui. Então, dada a nossa história, a primeira coisa, o passo zero, é manter a inflação baixa, né? Mas que não é suficiente. Um instantinho só. Opa, desculpe aí. Esse problema de dar aula em casa é isso, que às vezes tem uma emergência. Então tá, inflação. Olha aqui, isso aqui é a mudança no gasto público, né, o consumo do governo, aquele G na nossa fórmula do Y igual a C mais G mais I mais X menos M. Repara o que aconteceu aqui em 85, quando o país redemocratizou. O gasto público praticamente dobrou. Por quê? Porque tem aquela crença em participação e inclusão social, e se o governo vai oferecer tantos bens, tantos serviços a mais, isso tem custo. E isso foi, em grande parte, a causa da inflação, né? Daquela hiperinflação. Você não pode sair simplesmente aumentando o custo assim,
sem aumentar a arrecadação. Esse aqui é o salário mínimo. Esse gráfico aqui é muito importante para entender o que aconteceu no Brasil nas últimas 2 décadas. Repara o que é, ele é salário mínimo real. Real, você vê que real quer dizer que está descontado a inflação. Então, por que tem essa escadinha assim? É porque você começa, a lei aqui nesse período era assim, no dia 1 de janeiro sobe o salário mínimo, tem um aumento, aí ele fica fixo durante um ano inteiro. Então, um degrau desses aqui é um ano, e a inflação vai corroendo o valor de compra do salário mínimo. Aí ele sobe em 1 de janeiro e vai corroendo. E você vê o que está acontecendo aqui, é que o salário mínimo subiu em termos reais, subiu significativamente, basicamente dobrou daqui para cá, de 300 para 600. E se pode ser, poxa, mas isso, o que tem? Isso tem impacto muito grande para quem recebe salário mínimo, e mesmo quem recebe mais que salário mínimo, muitas vezes a sinalização vem do salário mínimo, então todos sobem, as pensões, as aposentadorias. Então, isso teve um impacto muito grande. Isso eu vou mostrar como é que afetou a estrutura da sociedade, mas isso incluiu um monte de gente. Gente que não tinha acesso a vários bens e serviços, agora passa a ter acesso a esses bens e serviços. Então, você vê aqui a mudança. Aqui tem classe A e B, classe C, classe D e E. Você pode ler a descrição aqui do quanto que você tem que ganhar para ser colocado em cada uma dessas classes, mas vocês sabem mais ou menos o que é, né? Então, as pessoas mais pobres, as pessoas mais ricas, as pessoas aqui no meio. E repara o que aconteceu ao longo do tempo aqui. Eu acho que eu tenho, não tenho outro, mas se você olhar mais para frente, isso continuou acontecendo. Você tem a classe A e B está aumentando, tem mais gente, quer dizer, gente que estava aqui embaixo, na classe C e subiu para a classe A e B, e a classe C especialmente está aumentando. Então, essa classe média aumentou e passou a ser maioria aqui, em vez da classe mais pobre ser a maioria, a classe média. Isso é uma mudança estrutural no país. Isso quer dizer que tem gente agora, se a classe média você está tendo acesso a bens e serviços que não tinha antes, acesso à educação, acesso a dentista, acesso a viajar de avião, acesso a geladeiras e eletrodomésticos e uma qualidade de vida muito melhor, educação para os filhos muito melhor. E isso tem um impacto muito grande. Isso aqui não é muito, assim, dizer que é classe média, isso aqui é burguesia, para pensar assim, burguesia aqui, não é muito sexy classe média, assim, se quer xingar alguém, você chama o cara de burguês, mas para um país isso é muito importante. Uma classe média grande dá uma estabilidade muito grande para um país. Especialmente comparado aqui com um país que quase 2/3 é pobre, tá? É C e D, é D e E. Você ter tanto aqui no C. Claro que a gente gostaria que continue mudando isso, mais gente vá para o topo da pirâmide, para A e B. E que a base da pirâmide fique menor. Mas isso já é uma mudança muito grande. Isso é compatível com aquela crença de inclusão social. Isso aqui dados comprovando a inclusão social. E aqui, muito importante aqui, que eu quero meio que pegar essa ideia de contrato social. Olha o nosso coeficiente de Gini que a gente viu aqui. Então, o coeficiente de Gini do Brasil, pouca desigualdade, muita desigualdade. Ele não está entre 0 e 1, ele está no que variou o Brasil nesse período. E aqui, no eixo horizontal, vertical, é o gasto social do governo. Então, o gasto social, o que é isso? É gastos como Bolsa Família, gastos em educação, gastos que o governo faz que são redistributivos, que são progressivos. Porque tem alguns estados que são muito progressivos, que tem muito redistribuição acontecendo. O exemplo clássico são os países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suécia, e o outro extremo, os Estados Unidos, que tem pouca redistribuição acontecendo. E cada país escolhe, não que é certo ou errado, mas cada país escolhe. Mas está aqui o Brasil, então começa o Brasil aqui com essa combinação. Repara que se você estiver nesse pedaço do gráfico aqui, embaixo à direita, isso quer dizer que você tem pouca redistribuição por parte das políticas públicas e muita desigualdade. É onde o Brasil estava na década de 80.
um Brasil incrivelmente desigual e o governo fazendo pouco sobre isso, né? Por quê? Por causa das crenças, provavelmente. Essa aqui é da época do desenvolvimentismo. E aí começa, vem daqui para cá, reduz, fica pior ainda, de 80 para 85, daí pula aqui para 90, 95, daí começa 96, 97, 98, 99, 2000, e aí começa uma migração para a parte de cima à esquerda, ou seja, menos desigual e mais ações redistributivas do governo. Aqui já é aquele período das crenças de inclusão social com responsabilidade fiscal. Então começa a subir para cá, começa a subir para cá, começa a subir para cá. Então a essência que isso aqui está contando, vocês pegaram uma média que o Brasil passou da década de 70, 80, de um equilíbrio, de um contrato social com desigualdade e pouca redistribuição, para um outro contrato social, ainda com bastante desigualdade, que o ponto 53 ainda é muito desigual, mas com menos desigualdade e com políticas públicas redistributivas progressivas. É onde a gente está. Isso aqui, eu devia atualizar isso aqui, mas a partir de 2009, isso aqui continuou melhorando, até mais ou menos 2015. 2015 a desigualdade vai cair um pouco, esse ano vai cair com esses problemas todos, mas a ideia é que a minha expectativa seria que o Brasil vai continuar a desigualdade a cair, especialmente com o Brasil já faz bastante gasto redistributivo, então vai talvez aumentar um pouquinho aqui, mas vai ficar mais ou menos igual, mas vai reduzir a desigualdade, que seria bom. Isso aqui é só interessante, a gente já viu um pouquinho essa ideia da Berlíndia, né, que o Brasil é muito diverso. Então, dizer que o Brasil é um país de renda média, pobre, depende. Isso aqui não está dito para que ano é isso, mas se você pegar o PIB do Nordeste, por exemplo, é equivalente ao PIB de $5.000, $5.600, é equivalente ao PIB da Suazilândia, um país africano pobre. Já o PIB médio do Sudeste é equivalente à Malásia, $15.000. Então, depende do Brasil onde você mora. E ainda mais, você podia... Claro que mesmo que dentro do Nordeste não é igual. Tem uma variação entre as pessoas muito grande. Mas isso mostra um pouco o padrão da desigualdade brasileira. Bom, tudo isso é baseado só para aquela ideia do nosso livro. Aqui deixa eu pegar o capítulo esse último capítulo da apostila. Primeiro, vamos ver aqui uma noção aqui eu tenho aqui de 1951 até 2010, até recentemente, essa aqui é o crescimento mundial, essa linha aqui, é média mundial. Então, você vê que o mundo oscila, mas fica entre 0% e 5%. Às vezes, tem uma grande crise aqui de 81, teve uma grande crise aqui em 90, 92, aqui, aquela crise de 2009, mas como é uma média de quase 200 países, fica aqui mais ou menos estável. E aí eu botei aqui um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, só para poder comparar os diamantes azuis são Brasil, bolinhas vermelhas são Brasil também. Quando o Brasil está acima da média mundial, botei em azul. Quando ele está abaixo da média mundial, ele está em vermelho. Só para ficar fácil de ver. E se ele está dentro do intervalo entre a média mundial e um desvio padrão, ele está mais ou menos perto da média, mas você vai ver que às vezes ele está além da média. Então, você está além da média aqui em cima, ele está crescendo mais rápido que a média mundial e está crescendo muito mais rápido. Aqui, por exemplo, ele está crescendo mais rápido que a média mundial, mas não é tanto mais, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu quero... Por que eu botei isso aqui? Para botar o seguinte contraste aqui. Desenha uma linha mais ou menos aqui em 85, uma linha mais ou menos aqui assim, e você vê que do lado esquerdo aqui tem muito azul e pouco vermelho.
Então, em geral, nesse período dos 51 a 85, o Brasil estava crescendo mais do que a média mundial e às vezes crescendo fortemente mais. Esse aqui é o milagre brasileiro que a gente chama. E claro que de vez em quando tem um período abaixo da média mundial, mas relativamente próximo. Se você pegar a partir de 85, o Brasil tem pouco azul. Repara que foca só na parte direita aqui, tem pouco azul. Nessas últimas décadas que eu vim falando, que a gente viu que houve uma mudança no contrato social, houve queda da desigualdade, houve políticas redistributivas, mas o crescimento tem sido medíocre. Medíocre no sentido oficial da palavra, que é médio, perto da média, né? Mesmo quando está vermelho aqui, está meio perto. De vez em quando o Brasil tem um ano particularmente ruim. Aqui, por exemplo, aqui outro. Mas, então, o que está acontecendo? Qual que é a história aqui? Bom, é meio ambíguo, né? Poxa, a gente queria crescer mais. Por outro lado, nesse período, a partir de 85, o que a gente, sabe um jeito de pensar assim, o que a gente ganhou em troca desse crescimento menor do que... A gente já viu aqui que o Brasil tem o potencial para crescer, o Brasil consegue crescer, existem as oportunidades, porque ele cresceu nesse período aqui, na esquerda do gráfico. Então, o que a gente ganhou em troca, de certa forma, por não ter crescido nesse período aqui? Bom, a gente acabou com a inflação, reduziu a pobreza, reduziu a desigualdade, fortaleceu muito as instituições, fortaleceu a democracia. Esse foi um período em que a democracia realmente colocou raízes no Brasil. A democracia sempre foi muito incerta no Brasil anteriormente. Então, você vê, não o quadro é um pouquinho mais complexo. Não é assim tudo bom, tudo ruim. Existe esses trade-offs entre essas coisas todas. E tudo, claro, isso tudo muito mais complexo do que o jeito que eu estou colocando aqui, mas é uma interessante perspectiva. Aqui eu queria salientar um pouquinho isso que eu acabei de falar, essa ideia de que, se você olhar a história do Brasil de 1930 até 1974, até o milagre brasileiro, é o que eu falei, depende de como se medir, o Brasil é o país que mais cresceu. O Brasil é um trator de crescimento. Então, pergunta para os seus avós, para os seus pais, quando eles eram garotos, todo mundo falava para eles que o Brasil vai ser o país do futuro. Tem essa ideia, essa noção implícita e explícita de que o Brasil vai crescer, vai ser um grande, que tem tudo o que é necessário, os ingredientes estão todos aí. É um país grande, é um país com muitos recursos naturais, é um país com muitas pessoas, o mercado é grande, no passado já cresceu, e o paradoxo é esse: por que de repente parou isso? Aqui, mais ou menos, eu não vou ler isso aqui, mas a ideia é essa, né? O que o Hausmann está falando aqui? Está falando assim, o Brasil tem essas oportunidades, tem os produtos, eles são claros, os caminhos que o Brasil poderia pegar não são um mistério, não são um segredo, porque eles já foram seguidos e funcionaram no passado. Então, o que é? Por que de repente estagnou esse tipo de coisa? Um pouquinho, isso é só para botar o contexto. Então, vamos pegar o que a apostila fala sobre isso. E aqui começa aquela coisa, eu sinto que a apostila é muito voo rápido por essas coisas. Cada tema desses é muito mais complexo, mas é a natureza. Né? Depois, quem tiver interesse pode fazer um curso sobre economia brasileira, essas coisas são vistas em maior detalhe. Então, a apostila começa assim, a partir da seção 2 da apostila, antes de 1980, esse período de grande crescimento, o Brasil se industrializou, né? De 47 a 80, de 1930, na verdade, até 80, a indústria cresceu a uma taxa média de 8,7%. Né? Então, o país está crescendo geralmente 4, 5% ao ano, mas a indústria crescendo mais rápido que a agricultura, mais rápido que serviços. Então, o motor da economia era a indústria. Esse é um crescimento incrivelmente alto, 8,7%, você dobra o tamanho da indústria em 10 anos. Né? Porque é exponencial, com juros compostos. E aí, a partir dali, de 1980 até 2000, ou até 2020,
cresceu muito mais lento. Isso, na verdade, não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Essa desindustrialização, ou do ritmo de industrialização. Antigamente, em economia, a gente achava que para um país ficar rico, ele tem que se industrializar. Mas hoje, você tem indústria, não é mais o sinal de um país rico. Na verdade, a maioria dos países ricos não cresce tanto a indústria. Alguns tipos de indústrias mais simples, as mais sujas, inclusive são delegadas a outros países, né? O negócio hoje em dia é mais geração de conhecimento, é muito mais importante, impactante do que indústria. Então, mas, mesmo assim, a indústria é importante. Como é que foi? Por que o Brasil industrializou tão rápido durante esse período? Teve estímulos governamentais. Essas mudanças todas no Brasil foram tem um papel muito grande do governo. Então, houve um protecionismo, houve um modelo de substituição de importações, onde o governo explicitamente começa a defender a indústria nacional, botando tarifas e outras barreiras para os produtos importados. A CEPAL é o escritório da América Latina, das Nações Unidas para a América Latina. Existe até hoje lá no setor comercial, setor bancário sul, tem o escritório deles lá, mas ele era talvez mais atuante antes e ele defendia muito essa ideia de que os países da América Latina deveriam restringir as importações para defender as indústrias nacionais, botar tarifas e proibições de importar, por exemplo, os automóveis estrangeiros, e isso daria um estímulo para a industrialização. Funcionou, né? Gerou a industrialização brasileira, mas gerou um monte de efeitos perversos. A indústria brasileira se acostumou a ficar protegida. Como ela era protegida, ela teve lucros muito altos. Tendo lucros altos, eles puderam ter influência política e impediam que o protecionismo fosse tirado. Porque a ideia de protecionismo é essa, é uma situação temporária. Você protege durante 10 anos, 20 anos uma indústria para ela aprender fazendo, se tornar competitiva, depois se tira o protecionismo e ela consegue competir com o produtor estrangeiro, e é essa competição que que protege o consumidor, que mantém os preços baixos, que mantém a qualidade boa e que gera inovação. Então, o Brasil meio ficou preso. Sim, ele se industrializou, mas foi uma indústria ineficiente, e até hoje a gente sente isso. A boa parte dessa industrialização brasileira foi feita por investimento estrangeiro, porque não tinha um setor empresarial brasileiro que soubesse fazer, não tinha um setor privado brasileiro, o governo não sabia fazer ou não queria fazer. Então, por exemplo, a indústria automobilística, ela era uma indústria estrangeira, e participou disso, teve muito investimento, e isso é importante, que traz tecnologia. Então, essa foi talvez, em poucas palavras, a natureza da industrialização brasileira. E a partir da década de 80 foi um período muito conturbado politicamente e economicamente, e esse investimento vai cair. Por que o investimento cai? A gente sabe que tem esse investimento é poupança, para alguém investir tem que alguém poupar, e o Brasil a gente viu que tem um sério problema de poupança, falta de poupança. Pouca poupança no setor privado, o governo passa a ter poupança negativa, ou seja, o governo está gastando mais do que está arrecadando. Então, da onde vem o investimento? Ele tem que vir de poupança externa, mas tem muitas horas que a situação está tão perversa no país que o investimento externo não quer entrar. Então, reduz o nível geral do investimento. O governo fez bastante investimento através de estatais, Petrobras, o banco gigante do governo que financia investimento, construção de infraestrutura, esse tipo de coisa. Mas, de novo, a partir da década de 80, como as contas do governo estão com problemas, como tem inflação, fica difícil até o governo fazer esse investimento. Então, como é que foi a história do crescimento antes da década de 80? O bom foi que houve essa industrialização, houve um alto crescimento, volátil, mas houve.
mas o lado negativo é que ele gerou desigualdade. Então, você tem algumas partes do país, né, o Sudeste e São Paulo, que vão receber a maioria desse crescimento, enquanto que outras partes isso não está acontecendo. E baixo nível de competitividade. Isso falei, tem uma indústria sim, mas é uma indústria pouco competitiva, de custos altos e baixa inovação. Aí vem essa década de 80. Tem ali crise de petróleo, crise dos juros, moratória do México, então todo mundo desconfiava do Brasil também. E o Brasil tinha uma dívida externa muito grande. Na década de 80, um dos grandes problemas era a dívida externa. E quer dizer, o resto do mundo emprestou dinheiro para o Brasil e para os outros países pobres, e aí fica uma dificuldade de pagar e tinha que gastar muito dinheiro com juros. Isso só vai ser resolvido lá no começo da década de 90. Então, agora, esse modelo de substituição de importações que funcionou para industrializar o país, ele se esgotou. Quer dizer, não tinha nem como consertar, emendar, resolver, porque ficou claro que para essa nova fase de crescimento do Brasil precisava algo diferente. E esse algo diferente era essa abertura. Então, a partir de 1990, a ideia era reinserir o Brasil na economia mundial, na globalização. Então, tirar as barreiras, deixar a indústria nacional competir, deixar o Brasil trocar. Essas trocas são benéficas, teoria das vantagens comparativas e entrada de tecnologia, competição, etc. Nesse período teve essa inflação, a gente já vê esse gráfico hoje, muito parecido. O período hiperinflacionário aqui, a gente já falou bastante sobre isso. E aí tem toda a seção 4 da apostila sobre isso. A gente teve umas 2, 3 aulas de política monetária e política de inflação, e viu o que causa a inflação, as teorias de inflação, teorias de inflação de demanda, inflação de custos, inflação inercial. E no Brasil isso tudo foi teve muita discussão, obviamente, porque a inflação era tão grande. Talvez os dois campos diferentes aqui, dizer monetarismo, monetarismo é uma escola de pensamento econômica, estruturalismo é outro, monetarismo então seria mais essa visão de a inflação é uma inflação de demanda. O governo está emitindo moeda demais, então esse dinheiro vai parar na mão das pessoas, as pessoas vão comprar e tem muito dinheiro relativo à quantidade de bens, é o que a gente já chama de teoria quantitativa da moeda, MV igual a PQ, não se preocupe com isso aqui. Defensores disso, Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, hoje em dia. E a ideia, o jeito de cuidar disso seria restringir os gastos do governo e aumentar receitas públicas, de alguma forma, para o governo só gastar o que arrecada. Isso funcionou muito bem lá, quando o Roberto Campos estava no governo, de 64, 67, criou as condições para o mercado milagre brasileiro, mas depois isso aí, esse cuidado com as contas públicas acabou e isso tem a ver com a inflação, a hiperinflação. Mostrei um gráfico agora há pouco sobre isso, sobre como dobrou o gasto público. Outra linha de pensamento seria o estruturalismo, seria dizer, inflação não é um fenômeno monetário, a inflação se dá porque os custos, o Brasil está criando infraestrutura, mas a infraestrutura é ruim, a educação é ruim, tem corrupção, tem vários problemas, então produzir no Brasil envolve todos esses custos, é caro produzir e não tem competição, e os bancos não têm competição também, o crédito é caro, e tudo isso faz com que tenha inflação. E aí a solução seria o governo reformar essas coisas. O governo cuidar da infraestrutura, o governo melhorar a comunicação, a educação, envolve um papel muito maior para o governo. Então, não é o caso que monetarismo é de direita e estruturalismo de esquerda, mas se alinha um pouco, mais ou menos nessas linhas. Então,
teve esse período de inflação no Brasil, com indexação. Uma outra teoria de inflação é a teoria de inércia inflacionária, de que a inflação, a partir do momento que tem essa indexação é que os preços automaticamente sobem. A gente diz assim, eu tenho um contrato de aluguel com você e eu digo assim, se você vai me pagar R$1.000 por mês e mais a inflação. Então, se indexou na inflação. Isso é bom porque o contrato leva em conta a inflação, mas é ruim porque ele automaticamente faz o feedback da inflação nos preços, e a inflação nunca vai embora se você fizer isso. Isso cria problemas de desvalorização, etc. Aí tem todo um período a gente viu um pouco já isso nas outras aulas, mas um período de tentativa de acabar a inflação através de planos. Que um jeito de acabar com a inflação seria, vamos na nossa política fiscal, nos gastos do governo, em política monetária de emissão de moeda, vamos aos poucos melhorar isso aqui, fazer as coisas certas e vai acabar com a inflação. Mas isso não funcionava, ou não conseguiam fazer isso direito, e aí vem um plano, era assim, um choque de uma vez. Então, está aqui um grande plano, a gente vai acabar com a inflação, com esse grande choque, um monte de medidas ao mesmo tempo. Então, teve o plano cruzado, que tabelou preços, funcionou durante 3 meses, depois não funcionou. Daí teve vários outros planos. Aqui está uma lista de alguns. Teve o plano cruzado 2, plano Bresser, plano Verão. Nisso teve o plano Arroz e Feijão, o plano Maílson da Nóbrega, que não está aí, plano Collor, que congelou as poupanças. Um dia, os brasileiros acordaram, acho que em janeiro de 1990, acordaram, olhou o jornal e disse assim, todo o seu dinheiro que está no banco, exceto uma quantidade eu não me lembro quanto que era, mas alguma coisa assim, exceto R$500, tudo que tem acima de R$500 no banco é seu, a gente não está confiscando, mas vai ficar congelado, você só vai poder receber isso daqui a, não me lembro se era 1 ou 2 anos. Então, e qual que é a ideia? Tirar esse dinheiro de circulação, você reduziu a oferta de moeda fazendo isso, e com isso tem menos dinheiro indo atrás de produtos e o preço iria cair. Mas olha a violação dos direitos de propriedade das pessoas, foi um choque. Você tinha planos, tinha gente que ia casar, tinha gente que ia comprar um carro, tinha gente que tinha uma operação para fazer, ou alguma coisa, e agora não podia fazer porque por causa dessa política. E o pior é que não funcionou, no final das contas não funcionou. Quando que finalmente vai acabar a inflação? Com o plano real. Esse é o plano que funcionou muito bem. Ele não foi uma surpresa que nem o outro, ele foi avisado, ele foi anunciado, ele foi explicado. O Fernando Henrique Cardoso foi o arquiteto do plano, ele e a equipe dele toda. Houve um processo de vender ideia para o povo brasileiro, de convencer. E aqui funcionou bem. O plano criou uma moeda paralela durante um tempo e esse plano funcionou, reduziu a inflação. Aqui, não vou entrar nos detalhes, acho que não é o caso de entrar nos detalhes do plano, que nem eu falei, esse tipo de coisa que se viria numa disciplina mais detalhada que você fosse fazer, mas ele envolve, especialmente, cuidado com as contas públicas. Não tem mágica aí. Um governo não pode gastar mais do que arrecada, mais dinheiro do que ele tem. Então, esse tipo de coisa foi resolvido. Especialmente depois de um tempo, você cria uma expectativa de que não vai ter inflação. Você quebra aquela inércia, que não era a explicação da inflação, mas é importante psicologicamente. As pessoas começaram a se acostumar com a ideia de que o nível de preços não ia subir tanto, então isso retroalimenta a economia. Hoje em dia, a forma de lidar com inflação, essa ideia de metas de inflação, boa parte do mundo usa isso, em que o governo diz assim, a meta é 4,5%. Essa é a quantidade de inflação que a gente quer. A gente vai buscar essa quantidade de inflação. E claro que não dá para acertar exatamente isso, mas a gente aceita 2 a mais, então entre 6,5% e 2 a menos, 2,5%. Então a inflação vai ficar entre 6,5% e 2,5%,
E o Banco Central e o governo vão usar, especialmente o Banco Central, que tem os instrumentos para isso, vão buscar seguir essa meta. Se a inflação ameaçar subir, atravessar 6,5%, o Banco Central, o Copom vai aumentar juros, vão aumentar aqueles nível de encaixes do governo e fazer o que for necessário para reduzir. Então, a ideia não é uma lei, não cria assim que alguém vai preso se não fizer, mas cria uma expectativa e coloca o ônus na prova do governo, especialmente do Banco Central, manter a inflação baixa, e funciona em geral, né? Ano passado, pela primeira vez, o nosso problema era passar o piso da meta, passar os 2,5%, por causa de crises e essas coisas assim. Mas, geralmente, obviamente, o problema é para cima. E ano que vem parece que vai ser um ano problemático. Inclusive, eu li hoje que já aumentaram a conta, o preço da eletricidade este ano, para evitar, porque eletricidade tem um peso muito grande na inflação. Então, esse ano que a inflação está mais ou menos controlada, põe o aumento da inflação da eletricidade nesse ano para não ir no ano que vem, que o ano que vem os preços vão começar a subir, vai pressionar mais. Então, tem esse tipo de coisa. E o Brasil tem um dos juros mais altos do mundo, e tem essa pergunta, por que o Brasil tem um dos juros mais altos do mundo? E tem a ver, obviamente, com essa falta de poupança. Os juros do Brasil, os juros, claro, tem coisa a ver com risco. Se alguém vai emprestar dinheiro para o governo precisa tomar dinheiro emprestado. Ele não é arrecada o suficiente para os gastos que ele tem, então vai tomar dinheiro emprestado. Quando você investe no Tesouro Direto, por exemplo, você está emprestando dinheiro para o governo, ou como é que a gente chamava? O ILEC, né? A poupança do exterior, que é atraída para o Brasil por esses juros. Mas como o Brasil é um país que já teve moratórias, já teve golpes, já teve desvalorizações e confisco de poupança, esse tipo de coisa, as pessoas têm medo. Eu quero investir no Brasil, que os juros é alto, mas eu tenho esse medo. Então, os juros é alto, em parte, para ter o que chama o prêmio de risco. Eu sei que é meio arriscado investir no Brasil, mas eu estou pagando juros mais altos justamente para compensar esse risco. Essa é uma das razões, mas a outra razão, talvez mais importante, é essa falta de poupança. O Brasil tem muitas oportunidades, tem muitos projetos com grande potencial, e então tem muitos investimentos potenciais, mas não tem as poupanças, então, para atrair poupanças, os juros sobem. Tá, a parte 5, o que muda na década de 90 e 2000 no setor externo? Aqui a situação do Brasil melhorou muito nesse período. O Brasil antes tinha esse problema externo de dívida externa e déficits em transações correntes. Lembra que a gente estudou? O Brasil tendia a importar mais do que exportava. Mas a partir da década de 90, o Brasil começa a resolver isso com grandes saldos em transações correntes. A gente viu, quando eu mostrei as reservas internacionais, eu mostrei que o Brasil tendia a ter esses saldos. Claro que as transações correntes é importação e exportação, e o Brasil começou a exportar sempre muito mais do que importava, em grande parte por causa da agricultura. O Brasil virou um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E, além disso, esse último ponto que está aí, grande entrada de capitais na conta de capitais, entrada de capitais, essas poupanças externas, esse leque buscando vir para o Brasil, tanto investir em carteira, investir em ações no mercado acionário brasileiro, ou investimentos diretos de criar fábricas, criar capacidade produtiva no Brasil. Parte disso tem a ver, isso está ligado claramente com taxa de câmbio. Lembra aqueles 3 gráficos horríveis que a gente viu? O mercado de crédito, o mercado de câmbio. Se os juros no Brasil é alto e atrai capitais, isso vai ter um impacto no mercado de câmbio, como a gente viu. E o Brasil, a partir da década de 90, e especialmente de 2000,
ele resolve mais ou menos, ele começa a deixar a taxa de câmbio flexível, que é sempre melhor, uma taxa de câmbio que responde à oferta e demanda, sem o governo tentar interferir muito lá. Né, teve vários eventos aí em 94, 95, que houve problemas de mercados de câmbio. Em 80, houve um problema no México, foi um ataque especulativo, houve no Sudeste Asiático, houve na Rússia, e o Brasil teve o seu ataque especulativo em 98. A partir dali, ele deixou o câmbio flutuar. Quando o governo tenta controlar o câmbio, veja nesse gráfico aqui, esse período que eu falei aqui, isso aqui é o câmbio controlado. A gente viu esse gráfico em outra aula. Né? Você vê que é fixo, R$1 por dólar. Subindo um pouquinho, claro, ele sobe um pouquinho ao longo do tempo, mas quase nada. Isso aqui é uma taxa de câmbio fixa, o que quase garante para você que o preço do dólar não está refletindo a oferta e demanda de dólar. Então, existe essa discrepância para ser explorada por um especulador. Mas, a partir de 99, final de 98, começo de 99, o câmbio flutua de acordo com a oferta e demanda. Quando o Brasil exporta muito, tem esses saldos em balanço de pagamentos, aí o dólar fica mais barato, o real valoriza. E especialmente tudo funciona melhor porque a escassez e a abundância são refletidas no preço, e esses sinais é que sinalizam para os empresários, para as pessoas, como reagir. Isso aqui eu já mencionei. Brasil, entre as transações correntes, entre 2000 e 2010, até hoje em dia, o Brasil sempre exportando muito, gerando esses grandes saldos, especialmente saldos agrícolas. A China está aí porque, em grande parte, é a China que compra esses produtos, soja brasileira, ferro brasileiro, etc. Esses são os commodities. E esse é um gráfico que também já tinha mostrado que o Brasil é um dos principais atratores de investimento estrangeiro direto. Então, investimento estrangeiro não em carteira, não para o mercado acionário, mas para... Por esse gráfico aqui de 2010, 2012, nesses 3 anos ali, entrou tanto dinheiro no Brasil em forma de investimento direto estrangeiro, para fazer fábricas, para investir, produção, gerar empregos, quanto nos Estados Unidos. Só um pouquinho menos do que da Índia. Né? Então, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que o Brasil oferece oportunidades, tem potencial. Lembra lá no começo, esse mistério. Por que o Brasil já cresceu e ultimamente não vem crescendo? Se já cresceu, quer dizer que é possível e não vem crescendo. O investimento externo é um sinal de que, sim, ele tem esse potencial. O problema são esses períodos de incerteza. Por exemplo, esse período que a gente está vivendo desde 2015. Esse período cria essa incerteza, exigem esses prêmios de risco. Então, mas quando isso tudo se resolve, aí você tem ali uns 5, 10 anos de ausência de incerteza, as coisas funcionando de maneira estável e previsível, a política do país, a questão eleitoral, a questão social, monetária, câmbio, juros, tudo funcionando bem, aí, o que esse gráfico diz aí, nessas situações, com certeza, essa poupança externa entra, e ela é muito desejável, ela gera empregos, ela traz tecnologias e gera crescimento econômico. E aí, acho que, chegando ao fim aqui, nessa mudança, uma das coisas que mudou na década de 90 foi uma nova concepção do papel do Estado, como o Brasil se industrializou e cresceu muito até mais ou menos a década de 80 e depois persistindo até 94, mais ou menos, sob um Estado, a condução de tudo pelo Estado. O Estado é que está alocando recursos, o Estado é que determina investimentos, um papel no Estado em todos os setores. O Estado produz telefonia, o Estado produz eletricidade, o Estado produz saneamento. Então, isso era necessário no começo, quando o setor privado não queria fazer isso, nem o capital estrangeiro não queria fazer isso, não podia fazer isso, mas o problema do Estado fazendo é bom porque ele tem essa
é grande, consegue empurrar as coisas, fazer as coisas acontecerem, mas tipicamente é ineficiente. Então, chega uma hora que é bom passar funções de economia tradicional para o próprio setor privado que faz melhor essas coisas. E aí o papel do Estado passa a ser regulador. O Estado regula. O setor privado é que investe. Se o país precisa de aeroportos, será que o Estado que vai fazer os aeroportos? Ou será que o setor privado pode fazer? E o Estado só regula. Ele fica lá, você pode ficar preocupado. Ah, não, mas o setor privado ele é ganancioso, ele só pensa em lucro, não pensa em várias variáveis sociais. Não sei se isso é verdade. Competição geralmente resolve esses problemas, mas se tiver algum problema desse tipo, daí o governo pode ficar de olho. O governo regula. E esse é um bom modelo, tem sido um modelo mais ou menos no Brasil nos últimos 20 anos, de deixar o setor privado ter uma participação maior na economia, no investimento, e o Estado regulador. Eu botei timidamente aí, porque não sei, porque a regulação existe muito uma posição muito forte no Brasil contra isso, de deixar o setor privado agir. Existe uma desconfiança ideológica muito grande de achar que isso pode não funcionar, quando, para mim, o que é muito mais claro do que isso é que o Estado, quando tenta fazer as coisas, é muito mais garantido você ter ineficiências, você ter corrupção, você ter escândalos e problemas do que o setor privado. Um outro ponto, já chegando ao fim aqui, finanças públicas, dos gastos do governo. Isso é uma coisa muito severa. Para toda uma parte de economia, os gastos do governo, né? O governo tem que arrecadar e tem que gastar. Uma variável muito importante é o que a gente chama de superávit primário, ou déficit primário. Funciona mais ou menos assim, de maneira bem simplificada. O governo chega em cada ano e diz assim, ó, está aqui uma lista de todos os gastos, tem que fazer o orçamento, né? Para o ano que vem. Aqui estão todos os gastos que nós planejamos que vão ser necessários. Então, o total dá isso aqui, os nossos gastos. E as nossas receitas, nós também vamos estimar as receitas. A gente tem vários impostos por aí, então a gente estima as receitas. E está aqui as receitas, e as receitas têm que ser mais ou menos igual aos gastos, né? Você até pode ter gastos maiores do que as receitas, aí você pega dinheiro emprestado, ou você pode ter receitas maiores do que os gastos durante algum tempo, e aí sobra dinheiro e você investe para usar depois, talvez. Mas, em geral, tem que ser mais ou menos igual. O importante é que não pode ser sistematicamente um déficit, né? Mas o superávit primário é quando o governo, assim, para resolver ao longo do tempo, se pode imaginar, né, que o problema geralmente é que o governo gasta mais do que arrecada, então gasta mais do que arrecada, tem esses déficits, isso vai para o que chama da dívida pública. O governo tem essa dívida, pessoas emprestaram dinheiro para o governo, você e eu, vários outros emprestamos dinheiro para o governo, se você investiu em tesouro direto, por exemplo, e aí o governo tem que pagar, mas não tem problema nenhum. Enquanto o governo tiver com finanças saudáveis, diz ótimo, eu tenho títulos do governo, mas eu confio no governo, o governo vai me pagar. O problema é que quando essa dívida começa a ficar muito grande, às vezes o governo vai aumentando muito essa dívida, aí eu começo a ficar preocupado. Você diz assim, puxa, eu emprestei esse dinheiro para o governo, mas você está com uma dívida imensa ali, eu não sei se vai conseguir pagar, capaz de dar uma moratória. Isso já aconteceu várias vezes no passado. O governo chega e diz assim, ó, eu devo dinheiro para um monte de gente, mas não vai dar, não quebrei, não tenho como pagar. E aí você vai perder. Então, o problema é que quando essa dívida começa a ficar muito grande, um dos jeitos, uma coisa que o governo pode fazer é chegar e dizer, eu vou ter um superávit primário. Então, é o que esse gráfico está mostrando. Não vou me preocupar muito com o gráfico, mas basicamente o que o governo faz, ele faz assim, ele diz assim, ó, eu tenho esses gastos nesse ano, eu arrecadei tanto, mas eu não vou ter todos esses gastos. Alguns desses gastos eu vou não realizar eles, eu vou economizar. Aí vai sobrar dinheiro, e esse dinheiro eu uso para pagar essa dívida, para pagar parte dessa dívida.
Então, o governo fez isso. E você pode reparar que isso requer um esforço imenso do governo, porque para o governo não fazer um gasto que ele dizia que ele ia ter, tem um monte de gente na expectativa de receber aquela transferência, aquela bolsa, aquela renda, aquele ajuda, aquele subsídio, seja lá o que for, aquele investimento, aquela estrada, e o governo chega a dizer, eu sei que estava prometido, mas eu não vou fazer. Isso é horrível para um político fazer, porque as pessoas ficam bravas e dizem que vão votar contra, se sentem perseguidas, etc. É um contingenciamento, é um jeito de chamar isso. Mas o interessante é que o gráfico mostra que de 94, quando esses valores estão acima, não se preocupe a diferença entre o vermelho e o verde, está acima de zero, quer dizer que o governo fez esse esforço fiscal. Ele contingenciou, não teve esses gastos, e isso pega muito bem para o mercado, porque isso sinaliza, o governo ele tem essa dívida, mas ele está sendo comedido, ele está sendo cuidadoso, ele está sendo austero, isso sinaliza muito bem. Uma coisa legal aqui é que muita gente reclama disso, né? Especialmente se o seu gasto particular, se a sua transferência particular foi cortada, você se sente perseguido e critica o governo e briga com todo mundo. Mas, então, especialmente gente de esquerda diz assim, isso é política do FMI, isso é contra o povo, não sei o quê. Mas aqui o Fernando Henrique Cardoso fez, o Lula entra em 2003. Quando o Lula entrou, aí um monte de gente ficou feliz, o pessoal do partido dele ficou feliz, dizendo assim, agora que o Lula está lá, a gente vai acabar com essa política neoliberal, safada, expoliativa, essas coisas de superávit primário que o FMI está impondo no Brasil, ao jeito que se falava isso. E o Lula vai voltar a gastar muito mais, jogar dinheiro em educação e saúde, essas coisas, e bolsas para lá e para cá. E o Lula, o que ele fez? Ele chegou e disse, não, eu vou reafirmar os superávites primários. Ele foi muito esperto, né? O mercado estava com muito medo, por isso que a desvalorização do real foi tão grande. Ele chegou e disse, esses superávites primários que ele próprio condenava durante a eleição e toda a vida política dele, ele disse assim, eu vou aumentar. Ele aumentou em 2003. Então, aumentou o superávit primário, mas foi uma tacada de gênio dele, porque daí ele acalmou o mercado. O mercado estava com muito medo de, pela primeira vez no Brasil, no governo de esquerda, e o mercado disse, não, peraí, eles estão sendo cuidadosos, estão sendo ortodoxos, estão tomando cuidado com as contas públicas, e isso criou condições em que, durante vários anos, a economia brasileira pudesse continuar crescendo. Aqui está a arrecadação, porque você poderia pensar assim, olha, não vamos resolver o problema das finanças públicas cortando gastos, porque cortando gastos é ruim. Você vai tirar dinheiro das escolas, vai tirar dinheiro dos hospitais, das universidades, de pesquisa, não sei o quê. Em vez disso, vamos arrecadar mais, vamos arrecadar. Não, porque para as contas públicas, tanto faz, se você arrecadar mais, você pode gastar mais. Mas o problema é que o Brasil, aqui está a carga tributária, de certa forma, quanto que o Brasil arrecada, você vê que isso já vem aumentando historicamente, e 36% é uma arrecadação muito grande, é um nível muito grande de arrecadação, e ela torna difícil fazer negócio. Se você, algum de vocês é empresário ou tem qualquer negócio, você vê o quanto que você tem que pagar, você vê que a arrecadação desse tamanho, essa carga tributária, pode inviabilizar muitos negócios e aí acaba com os empregos. Então, aqui já se atingiu o que se poderia atingir via arrecadação. A única solução realmente e já se tomou dinheiro emprestado, a dívida pública já está muito grande, porque seriam duas soluções alternativas. Ou arrecada mais, ou toma mais dinheiro emprestado, mas não tem jeito. O jeito é cortar gastos, reduzir os gastos do governo, e como eu falei, isso é muito difícil. Com político é muito difícil. Político, que é um ser que tem que sobreviver politicamente, ele quer fazer o contrário, né? Mas é o jeito, especialmente previdência, que é o maior gasto de todos, e é muito difícil politicamente. Aqui está a arrecadação. Você vê, o Brasil arrecada
Pensa nisso como se fosse a carga tributária. Ele tá por ordem aqui, ele está junto com países como Alemanha, Dinamarca, Itália, França, uma arrecadação muito grande, mas o Brasil é um país pobre. Você que os Estados Unidos arrecadam uma parcela muito menor, a carga tributária é muito menor. Então, e você diria assim, mas talvez faz sentido, um país que está crescendo, que precisa ainda muitas infraestrutura, faz sentido arrecadar tanto, mas o problema, em parte, é esse aqui. O que a sociedade ganha em troca desses tributos? Na Dinamarca, os impostos são muito grandes, você paga quase metade do que você recebe, você paga para o governo, mas você recebe escolas, estradas, segurança e várias outras coisas na sociedade que funciona bem, políticas públicas. Então, aqui usando o IDH, que a gente estudou também, o IDH é uma medida, talvez, da qualidade de vida, é um PIB ajustado por saúde e educação. Sei que o Brasil tem o IDH relativamente baixo, né? Eu tenho uma carga tributária alta, que nem esses outros países. Aqui só está mostrando países ricos, né? Países com alta carga tributária. O Brasil tem uma carga tributária de nível de muitos países ricos, mas o retorno à sociedade é baixo. Então, isso é um problema muito grande. Uma coisa a ser consertada no Brasil. Para conseguir fazer as duas coisas, né? Reduzir a carga tributária e melhorar o retorno que esses impostos geram para a sociedade. Tá. E isso aqui basicamente a gente já falou, né? Os gastos são muito grandes, especialmente previdência. Por isso que todos os 4 anos, sempre que entra um novo presidente, tem que fazer uma reforma da previdência. A previdência brasileira é muito perdulária, é muito regressiva também. Ela privilegia os funcionários públicos, que geralmente são mais ricos. Então, toda essa parte do gasto público tem muito a ver com isso. E tem essa bomba demográfica, é justamente isso, tem a ver com a previdência. Enquanto você tem um país muito jovem, não tem problema ter uma previdência generosa, porque daí os jovens trabalhando financiam a aposentadoria dos mais velhos. Mas o Brasil, assim como o resto do mundo, está deixando de ter um número grande de jovens, e daqui a pouco vai ter muitos velhos se aposentando e poucos jovens para pagar a aposentadoria desses velhos. Então, isso cria um problema muito grande, por isso que sempre precisa dessas reformas da Previdência. E é isso. Daí, esse último slide, a apostila acaba com isso. Não é só essa reforma, por exemplo, de um monte de reforma tributária, previdência, política, administrativa, universitária, agrária, várias outras coisas. Isso é um tema para quem, então, estuda economia. Então, é isso. Desculpe, passei um pouco do tempo. Deixa eu ver se tem perguntas. Então, por que o Brasil tem esse problema com poupança? Essa pergunta é boa, porque tem um monte de hipóteses, não deve ter uma razão única. Uma é só uma questão cultural, de que não poupa. Repara, poupança privada, poupança do governo. Por que não tem poupança do governo? É esse problema que a gente falou até agora. Os gastos do governo são muito grandes, a arrecadação não é alta, é incrivelmente alta, mas não o suficiente para aqueles gastos do governo. A poupança do governo é negativa. Então, essa parte do governo é fácil de entender. Esse é um problema que tem que ser resolvido reduzindo gastos do governo. Por que as pessoas não têm poupança? Na China, o nível de poupança é 40%, no Brasil é 18% da renda. Então, em parte, é cultural. Em parte, eu tenho essa teoria que tem muito a ver com a ideia de funcionalismo público, tem essa visão de... O funcionalismo público no Brasil sempre pagou aposentadoria total. Então, por isso que todos vocês querem fazer concurso. Uma das razões é que vocês têm uma ideia, porque era verdade no passado, vocês acham que vai ser verdade no futuro, mas não vai, que você tendo concurso, passou o concurso, então você vai ter o salário para o resto da vida, quando se aposentar, continua com aquele mesmo salário. Se você tem essa garantia, por que você vai poupar? Não precisa poupar, porque seu salário está garantido para sempre. Então,
as regras do funcionalismo público tiram muito os incentivos para a poupança. O problema é que quem entrar agora, as regras foram mudadas. A aposentadoria agora, no momento que você se aposentar, você tem uma queda salarial muito grande. E assim que é no mundo inteiro. Qual que é a ideia? É que enquanto você trabalha, mesmo você tendo aposentadoria, você poupa dinheiro, você vai poupar para a sua velhice, poupar para o dia chuvoso que vem pela frente. Mas as pessoas não têm esse hábito. E é muito assim na cultura. Seus pais não fazem, seus avós não fazem, por isso você não faz, porque você não vê ninguém mais fazendo, então essas coisas têm um pouco cultura. E outra razão, eu acho também tem a ver com isso, é que durante a época da hiperinflação, muita gente perdeu todas as poupanças. Tem gente que se sacrificou durante anos e anos para juntar um dinheiro para aposentadoria, para comprar alguma coisa, ou para um dia inesperado, e aí a hiperinflação vem e corrói o valor da moeda de uma hora para outra. Então, aquele sacrifício inteiro de uma década de sacrifício, de postergando o consumo e de sacrifício e trabalho, você perdeu tudo. Se isso acontece com vocês, não poupa nunca mais. Eu não vou poupar, tá louco. Vou pegar meu dinheiro, todo o dinheiro que eu ganho, vou gastar tudo, porque a inflação, o governo, o confisco de poupança pode acontecer a qualquer momento. Então, acho que isso também tem a ver. Ok, mais alguma pergunta sobre isso? Então, ótimo. Então, com isso a gente acabou a matéria em si. O que eu vou fazer quarta-feira? Eu vou aparecer aqui, responder perguntas, responder dúvidas. Se quiser mandar perguntas antes, pode mandar via e-mail para mim. Lá no Siga tem meu e-mail. E na ausência de perguntas, eu vou pegar e escolher alguns temas que eu acho que podem ser importantes para a prova, que vão cair na prova, e discutir e ver que perguntas surgem sobre isso. Então, tá bom. Vamos parar aqui e até quarta-feira para, de fato, a última aula da disciplina.